Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia. Dessa vez, iremos falar sobre indicadores socioeconômicos. O que são indicadores sociais? Vocês sabem? Então vamos lá. Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos de vida de uma nação que permite analisar o nível de desenvolvimento de determinada área ou de determinado país. Então, assim, através desses indicadores, vamos saber se um país é desenvolvido ou não. E para isso, vamos ter como base a educação, a renda e a saúde. Se esses três índices estiver bom, tiver alto, a gente quer dizer que esse país é um país desenvolvido. Mas vamos conhecer um pouquinho mais. Educação envolve o nível de escolaridade e analfabetismo da sociedade. O índice de escolaridade apresenta percentual da população de uma idade escolar que estimativamente frequenta a escola. O analfabetismo vai do esforço do governo para erradicar tal falha. Então, assim, hoje a gente diz que uma pessoa que uma pessoa não é analfabeta quando ela sabe escrever o nome e sabe ler, né? A gente sabe que se a pessoa lê mal, ela escreve mal. Então tem muito esse negócio de educação ainda fica um pouquinho meio a desejar, porque a gente sabe que um aluno, quando vai à escola, ele malmente escreve seu nome, malmente escreve algo e não sabe escrever, não sabe ler, ele é um semi-analfabeto. Mas para o governo, essa criança, essa pessoa já é alfabetizada, e a gente sabe que não é. E quem sofre com isso somos nós, professores, ao pegar uma atividade, ao pegar uma avaliação e ver erros pequenos, besta de ortografia, né? Um aluno que não quer ler porque não sabe se expressar, não sabe ler, não conhece as letras, não conhece direito as palavras. Então isso acaba chocando um pouquinho. Se a gente for botar na ponta do lápis, a gente vai ver que o Brasil não está lá essas coisas em educação. Quando a gente fala de saúde, né, a gente vai lembrar do que a gente viu lá na aula anterior, que é relacionado com expectativa de vida a partir do nascimento. Então vai contar aí a mortalidade infantil, em geral, o acesso à saúde pública, a abrangência de campanhas relacionadas à vacinação, disponibilidade de leite hospitalar por determinados números de habitantes. Tudo isso vai contar. Então a gente sabe também que o Brasil ele não tem uma saúde, né, adequada. Então é por isso que a gente vai ficando um pouquinho para trás em relação a isso. Apesar de termos alguns governantes no país que buscam melhorar essa situação, tem alguns trâmites legais que acabam impedindo que isso venha a crescer no país, né? Que a saúde, a educação venha a se desenvolver dentro do país e acaba afetando a população. E temos também a renda, né? Em geral a gente sabe, aí a gente vai buscar as divisões, algumas outras divisões. Então assim, alguns indicadores socioeconômicos são o PIB, o PNB, que muitas vezes é confundido com o PIB, depois eu vou explicar por quê, a renda per capita, o IDH, consciência de higiene. Esses são os 5 indicadores importantes que a gente vai estudar aqui. O PIB, o que é PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. É a riqueza avaliadas atualmente. São riquezas que são avaliadas anualmente, né? São riqueza produzida pelo país e que seria dividido por pessoa igualmente. Então, PIB é a riqueza
produzida anualmente pelo país. São os produtos que a gente produz anualmente no país. Já a PNB, Produto Nacional Bruto. Lembrando, PIB, Produto Produto Interno Bruto. PNB, Produto Nacional Bruto. O que quer dizer isso? É o total de riqueza que fica no país. Então, a diferença: PIB, Produto Interno Bruto, total de riqueza produzida no país. Já o PNB, Produto Nacional Bruto, riqueza que fica no país. Tá bom? Aí a gente tem um cálculo para... Como que se faz esse cálculo aí para calcular o PNB? PNB é igual ao PIB menos a capital, dinheiro enviado ao exterior, né, produtos enviados ao exterior, mais a capital enviado ao país. Aí a gente calcula e tem um valor de PNB do país. Renda per capita. O que é renda per capita? Renda per capita é o valor de PNB, de riqueza que fica no país, dividido pelos habitantes, pela população, que deveria ser igual. Por exemplo, um exemplo aqui: eu tenho R$1.000 e tenho tenho R$1.000 de PNB e tenho 10 habitantes. Então eu deveria dividir esse 1.000 por esses 10, que seria 100 para cada. Aí seria igualitário para todo mundo. Só que nós sabemos que não é assim. A economia do país não é igual para todo, né? É tanto que a renda per capita é totalmente desigual. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É aí que vai entrar, né? Para te medir o IDH, a gente tem que saber se a escolaridade está perfeita, é excelente, se a renda per capita é boa, se a expectativa de vida, se a saúde também é excelente. Aí a gente vai medir através do IDH. É esse indicador que vai definir o desenvolvimento do país. Quando a gente chegou a país emergente, é porque estava lá que a educação do Brasil estava acima de zero. Estava acima de zero. E que a renda da gente também estava acima de zero e a saúde também estava acima de zero. Então, assim, para eu avaliar o IDH de um país, ele vai ter que ser avaliado de 0 a 1. Então, assim, a divisão vai ser bem fácil. De 0 a 0,499, o IDH é baixo. Isso vai dizer que o país é um país pobre. De 0,500 a 0,799 é um país médio, classe média. Vamos dizer que é um país emergente. E de 0,80 a 1 é alto o IDH, então é um país desenvolvido como Estados Unidos. Então, assim, não existe país com IDH 0, porque aí seria que a gente diria que é um país que não tem educação, não tem saúde, não tem renda. Isso não existe, né? A gente sabe que tem país com baixo IDH, mas não 0. E nem tem país com 1% de IDH. Aí a gente diria que esse país aí é o bam, tá? Ele tá lá potente, rico, maravilhoso, a saúde é excelente, a educação é perfeita. Não existe isso. Então não existe país 0 de IDH e não existe país com 1 de IDH. Coeficiente de Gini, o que é isso?
é a desigualdade, né? É a desigualdade social. O que é isso? A gente diz que dentro de um país não existe igualdade. A gente tira aqui pelo Brasil. Cada região, o Brasil, por sua extensão territorial, somos divididos em 5 regiões. E nessas 5 regiões, a gente sabe que o IDH não é igual. O IDH de Salvador não é igual ao IDH de Rio de São Paulo, né? Então, o que quer dizer isso? Um país com IDH baixo vai ter um coeficiente de Gini alto. Porque a desigualdade social vai ser maior. Então, normalmente, um país que é bem desenvolvido, ele tem o coeficiente de Gini desigual, diferente. Você acha que os Estados Unidos, que é uma potência econômica, a divisão da renda per capita é igual em todo os Estados Unidos? Óbvio que não. A gente sabe que dentro dos Estados Unidos tem regiões que pessoas que passam necessidade, passam fome, tem mendigo. Então a gente não pode dizer que os Estados Unidos tem um potencial maior, né? Que ele também tem o coeficiente de Gini desigual. Então, gente, aí fica nosso assunto. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, tem no livro de vocês, na página 58, começa o assunto, e as atividades na página 59, 61, 63, 64 e 65. Faça a atividade, responda, não precisa botar pergunta, só a resposta e enviar para mim via e-mail ou pelo Zap. Um grande beijo, fique com Deus e um bom final de semana para todos.